Porque muitas vezes nós esperamos um milagre, o impossível, que o impossível se torne possível, através de um passe de mágica às vezes. Nós queremos entrar num culto, e às vezes queremos que alguém, é bênção alguém orar por nós, mas às vezes nós queremos que alguém venha, ore, e lá em casa automaticamente mude tudo. Automaticamente mude tudo no emprego. Deus pode fazer? Pode, mas nem sempre é assim. Às vezes Deus quer tornar-nos canal de milagres. Deus quer tornar você o canal do impossível. Através de você e de mim, Ele quer fazer que o impossível se torne possível. Ele poderia, como Deus, estralar os dedos e a coisa acontecer, mas existem regras, momentos e pessoas, e uma dessas pessoas que vai ser usada para o impossível acontecer é você. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, no seu versículo 11. Juízes, no capítulo 6, no versículo 11. Nós aprendemos com José, na primeira ministração, que há um tempo de maturação, às vezes, para o milagre acontecer, para nos colocar como Deus quer, no momento apropriado para que esse milagre aconteça, para que esse impossível se torne possível. Há um tempo de maturação. Nós aprendemos com Moisés que é necessário confiar em Deus de uma maneira extraordinária, acima de tudo, mesmo que as circunstâncias se mostrem desfavoráveis, mas temos que confiar no Senhor. E agora, as chaves para desvendar o impossível. Quero falar sobre as chaves para desvendar o impossível nesta noite. No livro de Juízes, capítulo 6, todos acharam aí? Amém? Versículo 11 diz assim: um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos de midianitas. Não te enviei eu? Respondeu Gideão: ai, meu Senhor, como livrarei a Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Queridos, o cenário que o povo de Israel vivia era um cenário caótico neste momento, porque eles misturaram, com medo dos midianitas, com medo, eles fazem altar a Baal, eles fazem altar a Astarode, eles misturam o culto a Yahvé, o culto que deveria ser o culto de Yahvé. Eles pegam esse culto e misturam práticas de fertilidade, práticas de forças espirituais aí, para quê? Para que eles tivessem uma boa colheita. Só que isso passava. Esse momento passava. Enquanto Amaleque e Midian assolavam a terra, eles levavam tudo. Por isso que Gideão, ele estava agora malhando o trigo no lagar.
o lagar era o lugar de pisar uvas, espremer uvas. Agora ele malha trigo no lagar, por quê? Porque ele está escondido com medo, porque se achado, ele perderia todo o trigo, e além disso, ele perderia a sua vida. Mas ele estava ali fazendo, e neste contexto, Deus chama Gideão para algo impossível aos seus olhos. Deus chama Gideão para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas, o que era praticamente impossível, porque eles contavam com 130 mil soldados acampados no vale. E como Gideão agora poderia lutar com isso? Como Gideão poderia vencer essa barreira intransponível? Como Gideão poderia vencer aquilo que estava patente aos seus olhos? Era impossível. E era impossível mesmo. Porque pensa você, um povo voltado para a agricultura, o povo de Israel voltado para a parte agrícola, um povo acuado, um povo sem experiência, um povo entristecido, um povo que chega ao ponto de Gideão malhar trigo no lagar com medo. Como agora esse povo poderia ser livre dos midianitas e dos amalequitas? E aí Deus aparece. E aí nós podemos entender no contexto que existem chaves, 6 chaves para que o impossível, para desvendar o impossível. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque era impossível, Gideão estava num momento impossível, e neste contexto Deus chama um homem simples para realizar coisas extraordinárias. No capítulo 6 a 8 nós vamos encontrar essas chaves para desvendar o impossível. Para que o impossível aconteça, nós precisamos entender o que Deus quer. Porque muitas vezes nós estamos lutando para que o impossível aconteça, mas estamos lutando de maneira errada. Primeira chave, chamado. Um chamado inegável dado a uma pessoa que enfrenta situações insustentáveis. Deus chama Gideão para fazer uma obra no momento em que a sua vida estava insustentável, a situação estava insustentável, e Deus chama Gideão nesse contexto. Muitas vezes Deus, Ele quer realizar o impossível, não é quando está tudo bem na nossa vida, mas é quando nós estamos no meio do turbilhão de emoções, no meio do turbilhão de angústias, tristezas, de ansiedade que estava vivendo Gideão, no meio do turbilhão às vezes da enfermidade. Deus, Ele quer realizar o impossível através de nós, no meio do turbilhão. E Deus chamou, sim, Gideão, um homem simples. Deus chega para Gideão, no meio da tribulação, no meio da frustração, e Ele quebra a ideia, Deus quebra a ideia de que alguns não são qualificados, porque Gideão mesmo, ele disse: meu Senhor, mas eu sou o menor na minha casa, minha família é pobre, eu sou o menor, não tem como eu posso fazer? Talvez, queridos, Deus, Ele enxergava Gideão de uma maneira que nem ele mesmo conseguia enxergar. Muitas vezes nós nos olhamos no espelho e nós estamos vendo uma pessoa frágil, uma pessoa desesperançada muitas vezes, uma pessoa que não sabe lidar com a situação, porque existem situações na vida que nós não sabemos mesmo. Mas Deus, Ele nos olha além do que nós mesmos podemos nos enxergar, e Deus, Ele sabe que você hoje pode ser um canal para que o impossível aconteça na sua família. Você pode ser um canal para que o impossível aconteça no seu trabalho. Você pode ser o canal para que o impossível aconteça naquele hospital. Você pode ser o canal para que o milagre aconteça.
Você diz, mas eu não posso. Pode, porque o teu Deus te enxerga melhor do que você mesmo, e foi isso que ele enxergou. Primeira chave é um chamado, acreditar. Quando Deus te chama para alguma coisa, quando Deus te levanta, às vezes para fazer uma oração para uma pessoa, acreditar que Deus fez, acreditar que Deus fez. Já teve situações na vida que Deus me levou a orar para algumas pessoas, que nem eu mesmo acreditava que o milagre podia acontecer, mas naquele momento o Senhor nos dota de uma força tão grande, que você fala, um milagre vai acontecer. Sabe por quê, queridos? Porque a gente olha ao nosso redor, a gente olha a situação, e a gente vê, não dá, esse câncer não dá para ser curado. A gente olha a situação, e a gente vê assim, olha, esse emprego não vai se abrir, essa porta não se abre. Mas Deus está vendo além do que você possa imaginar, e Ele quer, uma das chaves é isso, porque entender o chamado e aceitar são coisas totalmente diferentes. Prova disso nós vemos a vida de Jonas. Jonas, ele entendeu, ele sabia o que Deus queria da vida dele, mas ele não aceitou. Ele não aceitou. Muitas vezes Deus quer de nós, o que Deus quer de nós, nós precisamos entender isso. Entender isso porque isso está ligado à segunda chave, que é a obediência. A primeira coisa que Deus pede para Gideão é colocar em ordem o altar. A segunda chave é a obediência. Para o milagre acontecer, eu tenho que obedecer à voz de Deus. A coisa tem que acontecer porque ele pede para que Gideão restaure o altar. E é interessante que para o impossível acontecer, o altar de Yahvé, o altar do Deus único, poderoso, tem que ser restabelecido na nossa vida. Não pode haver dois pensamentos dentro de nós. Nós não podemos cochear por dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, disse Elias, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas não adianta cochear em dois pensamentos. E o povo de Israel queria um milagre, mas estava cocheando em dois pensamentos. Tinha um altar a Yahvé e tinha um altar a Baal. Prestava culto a Yahvé e prestava culto a Baal. Vai na missa e vai no centro espírita, vai no culto e vai no centro. Não é brincadeira que eu estou falando, porque eu ouvi um homem falar uma vez, que ficou 35 anos na igreja, e depois, como a igreja não resolveu o seu problema, ele foi procurar um centro espírita para resolver o seu problema. Porque as pessoas querem que Deus estrale o dedo e a coisa acontece, mas elas não querem mudar. E Deus estava dizendo para Gideão, Gideão, você quer que o impossível aconteça? Restaura o altar. Muda a sua vida, muda a sua maneira de ver, muda a sua maneira de entender, restaura o que está quebrado. E o pior, o altar era do pai dele. Se você ler o texto, você vai ver que o altar era do pai dele, porque no livro, no capítulo 6, 25 a 27, Deus fala isso para ele. E ele vai lá, pega 10 homens, quebra o altar. Queridos, esse momento de Gideão é muito interessante, porque ele tem que ir contra a convicção do seu próprio pai, acreditando naquilo que Deus falou. Ele tinha que, para salvar o seu povo e salvar o seu próprio pai, ele tinha que destruir o altar a Baal que estava na terra dos seus pais, e tinha que erguer o altar a Yahvé na casa do seu pai. O que eu aprendo com isso? Para que o impossível acontecer, às vezes nós temos que quebrar o altar que está dentro da nossa família, e estabelecer o culto a Yahvé dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso povo. Muitas vezes, o que é um culto? O que é restabelecer, irmãos? Quebrar altar. Poderia ser muitas coisas, diversas coisas.
Quantos altares foram construídos? Nós vamos, através do tempo, nós vamos construindo um altar. Altares do ego, do eu. Altares da nossa condição social, espiritual, psicológica, financeira, física, seja lá o que for, nós vamos construindo altares, e quando nós vamos ver, esses altares começam a tomar conta do lugar do culto que teria que ser exclusivamente a Yahvé. Esses altares passam a tomar conta da nossa vida, e aí nós somos impossibilitados de que um milagre aconteça, de que o impossível aconteça, porque nós temos que restaurar hoje o altar que está quebrado. O altar que está quebrado tem que ser reconstruído. O que está lá que não é de Deus tem que ser tirado, para que o milagre aconteça, queridos. Muita gente é que nem a história da pessoa que diz assim: irmão, eu tenho chamado para a obra missionária, eu tenho chamado para a obra missionária, mas não vai nem no hospital aqui. Aí você pergunta para a pessoa: para onde você tem chamado? Como uma piada que eu vi na internet: para Disney. Eu tenho chamado para Disney, eu vou pregar lá para o Mickey, para a Minnie, para o Pateta, para o Pluto. Isso não é chamado, queridos. Chamado, você tem que começar a quebrar o que está dentro, tem que obedecer ao Senhor, e não é fácil. Gideão, ele pega 10 homens, convoca 10 homens, pega o boi, pega um boi ainda, do seu pai ainda, olha só, pega 10 homens, pega o boi do seu pai, vai lá, derruba o altar a Baal, estabelece o altar a Yahvé, e ainda mata o boi e sacrifica. Começou bem, né? Começou bem. Para consertar o altar, desculpa, é necessário para o impossível acontecer. Derrubar o santuário a Baal, queridos, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, às vezes é dolorido. Derrubar o santuário a Baal é muito complicado às vezes, porque nós resistimos muito. Terceira chave, que está em Juízes 6:34, que diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se ajuntaram após ele. A terceira chave é poder, deixar ser revestido pelo Senhor. Primeiro, acreditar no que Deus chamou, acreditar no que Deus falou. Segundo, obedecer o que Deus falou. Terceiro, tocar a trombeta, ser revestido pelo Senhor para tocar a trombeta. Tocar a trombeta, nesse caso, foi para juntar os homens para a guerra. Mas no contexto que Israel estava vivendo, você chegar no meio do povo e tocar a trombeta, é a mesma coisa de você dizer para o inimigo: pode vir que eu estou te esperando, porque você estava alardeando que você ia para a guerra. Mas Gideão, ele fez isso porque ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo. E precisamos, querido, deixar que o Espírito Santo nos revista de tal poder, que nós tenhamos graça para tocar a trombeta no meio do arraial, para convocar os homens à guerra, para convocar a nossa família a uma guerra espiritual. Muitas vezes chegar diante dos nossos e tocar a trombeta e dizer: nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele teve um confronto interno, ele lutou, destruiu o altar, convocou as pessoas, chamou os homens à guerra, mas agora ele tinha uma luta externa, e para isso ele precisava ser revestido por Deus. Então busquemos nesta noite ser revestido pelo Espírito de Deus. Busquemos nesta noite ser revestido pelo poder que vem de cima, do alto. A quarta chave, ela é a resposta de Deus. Em Juízes 6, 36, 40,
Nós vemos que Gideão está fazendo ali uma prova com Deus no velo de lã, né? Ele coloca o velo de um dia, sai molhado em volta, o velo seco, depois ele põe o velo de novo, o velo está molhado e o chão está seco. Ele está provando a Deus. E nós precisamos, querido, a lição que eu tiro disso, que nós precisamos entender as respostas de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós queremos ouvir aquilo que convém, aquilo que me convém. E Gideão é chamado para ouvir a Deus. Então a quarta chave para desvendar o mistério é entender a resposta de Deus, é compreender que Deus a todo momento está falando, a todo momento Deus está fazendo, agindo, mas muitas vezes nós estamos tão afundados no problema que nós não ouvimos Deus. Nós estamos tão afundados na resolução humana do problema que nós esquecemos de perguntar para Deus, que nós esquecemos de falar com Ele, de chegar até Ele e dizer: Deus, o que eu faço? É isso que o Senhor quer. Mas por que nós esquecemos? Porque nós estamos tão afundados no mar do problema. Às vezes nós estamos no meio do olho do furacão, e a gente está tão preocupado com o que está passando à nossa volta, que nós nos esquecemos de ouvir o que Deus está falando. Às vezes Deus está falando para você assim: olha, Henrique, vai para a direita, mas você é teimoso, você vai para a esquerda, porque os seus pensamentos são melhores que o pensamento de Deus. Nós achamos muitas vezes isso: eu posso, eu vou porque eu posso. E muitas vezes o Senhor está dizendo, aprendemos semana passada, que Deus fez o que com o povo? O povo voltou. Deus falou: volta e acampa junto ao mar, porque nessa volta eu vou fazer um milagre, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Entender, irmãos, que Deus está falando ao nosso redor, entender que Deus está agindo ao nosso redor, é preciso. Para que o impossível se torne possível, nós precisamos aprender a ouvir Deus. Mas eu repito, ouvir Deus nem sempre é fácil, porque Ele vai falar às vezes o que eu não quero, né, Daniel? Ele vai falar o que você não quer. Ele vai falar para você fazer o que você não quer. Ele vai falar para você fazer aquilo que você acha um absurdo, e Ele está dizendo: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Aprendamos a ouvir a voz de Deus. Esta é a quarta chave. Para entender, desvendar o impossível, é a resposta inquestionável de Deus. Ou seja, Deus respondeu, eu ouvi, e eu vou fazer aquilo que Ele mandou. Às vezes nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. A quinta chave, Juízes 7, 3 a 4, diz assim, ó, versículo 3, capítulo 7: agora pregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer as águas, e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. O que eu aprendo com isso? A quinta chave para desvendar o impossível é aceitar a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é interessante. Olhando pelos olhos humanos, uma visão simplista, tinha 135.000 homens no vale de Jezreel. 135.000. E Gideão tinha 32.000. Ora, é pouco. 32 perto de 135.
mas já é alguma coisa. Com a ajuda de Deus, e mais 32 mil, nós vamos lá. A coisa vai acontecer. Com a ajuda de Deus, e mais 100 mil reais, você vai comprar sua casa, ou não vai? Se você tiver 100 mil reais, dá para você dar entrada numa casa, irmão. Receba aí, pelo menos, pelo amor de Deus, receba a bênção aí, viu? Agora, Deus disse para Gideão: olha, Gideão, o negócio está meio esquisito aí, Gideão, 32 mil, manda os covardes embora, vai. Lá de Deuteronômio já estava escrito isso. A Bíblia diz que 22 mil caíram fora, foi embora. Olha só que interessante. Aí eu percebo a frustração. Eu posso talvez perceber a frustração de Gideão. Falar: mas Senhor, quantas vezes, queridos, nós falamos assim para Deus: mas Senhor, estava difícil, mas eu ainda tinha um controle de alguma coisa. Eu tinha 32 mil. A coisa estava difícil lá em casa, mas eu ainda tinha o controle. Era 32 mil. Dava para tocar. Esse controle é mais ou menos assim, quando você perde o emprego e você recebe o seguro-desemprego. Aí você fala: Deus, prepara um emprego para mim. Aí a sua mulher olha para você: mas se Deus não preparar? Calma, mulher, tem um seguro-desemprego aí, a gente vai tocando. Mas naquele momento Deus disse para Gideão: Gideão, dispensa o seguro-desemprego, esquece esse negócio aí, esquece esse negócio de seguro-desemprego aí, manda embora. E Gideão fica frustrado: mas Senhor, agora não tem mais seguro-desemprego, só tem aquele pequeno valor na poupança lá, os 10 mil da poupança está lá. Aí Deus olha para Gideão: Gideão, acho que você tem muito dinheiro aí, Gideão, tem muita coisa na sua vida, muita carga ainda para você carregar. Para que o milagre aconteça, para que eu faça o impossível, você vai ter que se desfazer de alguma carga. Ele fala: Senhor. Moral da história: quantos sobraram? 300 homens. Acho que Gideão olhou aquela situação e falou: mas Deus, que enrascada eu me meti. Aonde eu fui? Se fosse hoje ele ia falar: aonde eu fui amarrar o meu burro? O que eu fiz para merecer esse pecado, Deus? Eu vou lá na sessão do descarrego para ver se descarrega alguma coisa, porque o negócio está feio para o meu lado. Mas Deus olha: Gideão, é com esses 300 aí que eu vou fazer um milagre na sua vida. É com esses 300 que eu vou fazer o impossível acontecer. Que é o que está relatado em Juízes 7, 17 e 18. Quando ele disse assim: ele disse: olhai para mim e fazei o que eu fizer. Chegando eu ao extremo do arraial, como eu fiz, assim vos fará. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a trombeta, então também vos tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Ora, mais uma maluquice. Aos olhos humanos era uma maluquice. Porque, queridos, à noite, pega um cântaro, cobre a tocha, e no momento que Gideão receber a ordem do Senhor, você vai quebrar o cântaro, e você vai ficar com a tocha acesa à noite, quando os homens que estavam naquele lugar, que um arqueiro naquela época conseguiria acertar a maçã na cabeça de alguém, a muitos metros de distância, Gideão diz para o povo: pega a tocha, põe o cântaro, e quando eu disser você vai quebrar. Mas que loucura é essa? Se eu quebrar um cântaro à noite com uma tocha acesa, o inimigo vai me ver.
Mas, queridos, às vezes o milagre, o impossível de Deus se manifesta na loucura humana, porque Deus quer fazer o impossível e a coisa tem que acontecer. Que é a segunda chave, a sexta chave, que é coragem inabalável. É ter coragem para ouvir a voz de Deus. Nem sempre é fácil, mas para que o Senhor do impossível haja na sua vida, é preciso que eu e você tenhamos muitas vezes coragem, que nós nem sabemos que temos, mas é necessário coragem. Coragem. Coragem às vezes para dizer para alguém: olha, não é assim. Coragem para dizer: para. Coragem para dizer: eu sirvo ao Senhor. Coragem para dizer para o seu amigo de trabalho: eu não bebo. Coragem para dizer para o seu patrão: eu não faço determinada coisa. Coragem muitas vezes para dizer para o mundo: eu sou servo do Senhor. Coragem para dizer diante da enfermidade, quando todos estão vendo, não tem solução. Coragem para gritar, para tocar a trombeta e dizer: o meu Deus ainda cura, liberta, transforma e leva para o céu. Coragem. Deus mostra para Gideão antes o que iria acontecer. E aí a Bíblia Sagrada diz que eles nem precisaram lutar, porque o Senhor foi lá e lutou por eles. Os homens, os midianitas, os amalequitas começaram a se degradar entre si, mataram uns aos outros. Mas o que eu quero passar para vocês, que todas essas chaves estão disponíveis para nós. Nós precisamos tomar posse, queridos, tomar posse. Quando aceitarmos o chamado, obedecermos. É possível. A Chaves mostra que acreditar nem sempre é fácil, mas devemos acreditar que o possível se tornará possível quando aceitarmos o chamado, quando aceitarmos obedecer ao Senhor, quando nos deixarmos ser revestidos por Deus, quando aprendemos a ouvir a resposta de Deus, quando aceitarmos as estratégias de Deus e quando buscamos ter uma fé inabalável, uma coragem inabalável. A vida de Gideão, ela mostra que um homem simples agora se torna um vencedor. Um homem que outrora escondido no lagar, agora é um homem que está com uma tocha na frente de um pequeno exército de 300 homens. Mas é alguém, queridos, que aprendeu a ver o Deus do impossível, o Senhor do impossível trabalhar. O Senhor do impossível, Ele quer fazer de você um instrumento para que o impossível se torne possível, às vezes na sua casa, volto a repetir isso, no seu trabalho, no seu meio de convívio social, dentro da sua igreja. Mas é preciso entender, deixar ser revestido por Deus, deixar ser moldado por Deus, para que o impossível aconteça. Eu preciso agir como Gideão às vezes, deixar que Deus molde a minha vida, deixar que Deus transforme a minha vida e aceitar o que Ele quer para mim. Queridos, se Deus te mandou orar por algum familiar seu que está enfermo, vai lá e ora. Vai lá e ora. Tenha coragem. Ah, mas eu não sou nada, eu sou tão pequeno. Não importa. Deus está preocupado com isso. Deus está te vendo. Deus está te vendo muito mais, muito melhor do que você mesmo se vê. Deus te chamou para ser vitorioso. Deus te chamou para ser vencedor. Deus te chamou para ver o impossível acontecer todos os dias. Deus te chamou para entender que o impossível é dele, mas você pode ser o canal para ser abençoador e abençoado nessa noite.
Eu gostaria de chegar aqui com uma palavra de Deus, que Deus desse ordem para pregar assim: vem cá, receba, 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 vai embora e receba. Aí eu ia orar por mim mesmo, né? Receba alguma coisa. Mas nem sempre é assim. Mas Deus está nos ensinando. Eu não sei qual chave dessas você precisa pegar hoje. Se é todas, se é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ou se é alguma. Mas só bater na última chave e estamos concluindo. A última não, na penúltima. Estratégias de Deus. Quando o impossível estiver à sua frente, quando o impossível estiver batendo na sua porta, aceite o que Deus está fazendo. Aceite as estratégias de Deus. Ele sabe o que faz. Sabe qual o segredo para a gente entender tudo isso? É no meio da tempestade falar assim: Senhor, eu não estou entendendo nada. Né, Deus? Às vezes tem hora que a gente fala: Deus, eu não estou entendendo nada, 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 nada. Eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. E se o Senhor sabe o que está fazendo, eu vou rumo ao impossível, porque o Senhor está lá na ponta. O Senhor sabe. Você não sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Por isso, se inspire nessas chaves. Obedeça. Obedeça. Aceite o que Deus está te falando. Não fique brigando com Deus, não. Restaure o altar. Restaura o altar nessa noite. Restaura o altar, no nome de Jesus.